Olá pessoal, vou dar prosseguimento, às aulas. Te vem falando agora sobre a vegetação brasileira. O Brasil, por ter uma extensão territorial muito grande, é comum ele apresentar, uma variedade de vegetações também, justamente pelo clima também ser variado em determinadas regiões. E isso favorece que nós tenhamos essas formações vegetais do Brasil. Que essa parte aqui em rosa seria o cerrado, brasileiro. Os campos vêm aqui em laranja, a caatinga, essa área aqui é amarelada, o complexo Pantanal, essa área mais aqui em laranja, escuro. A vegetação litorânea, que vem aqui desde o sul, passa pelo sudeste, o nordeste, vai até o norte. Temos também a floresta latifoliada equatorial amazônica, a floresta latifoliada tropical, essa daqui um rosa mais escuro, próximo também, ao litoral, e a mata de araucária aqui, em marrom, mais ao sul. Okay? O primeiro tipo de vegetação é a floresta amazônica, que temos conhecimento. O calor e a umidade favorecem o aparecimento da formação vegetal que existe nesse local mais exuberante do planeta, conhecido como a floresta pluvial ou floresta também equatorial. Então, ela apresenta uma grande biodiversidade, uma floresta densa, úmida e latifoliada, com folhas grandes. Estende-se até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, ou seja, não é privilégio somente do Brasil por ser essa floresta. É a maior floresta tropical do mundo, famosa pela sua biodiversidade. Ela é atravessada por milhares de rios, entre eles o grandioso rio Amazonas. Então é um local que tem uma grande importância mundial, até pela questão de manter, tentar manter o clima que existe no nosso planeta, porque ela faz um grande esforço para tentar manter esse equilíbrio térmico em nosso planeta. Tá, ok? Ela subdivide em três tipos, em três partes, vamos dizer assim. Primeiro aqui a mata de terra firme, são no caso terras onde não tem nenhum tipo de rio, lagos ou qualquer tipo de água, vamos dizer assim, até pelo nome que carrega. Lá se encontram-se árvores de grande porte e também largas. Okay? Aqui você pode ver por esses pesquisadores aqui a diferença em relação a uma árvore e a proporção do homem. Okay? Então, a árvore são de grande porte e também as madeiras são madeiras nobres, consideradas duradouras, e com grande apreço pela população. Então temos o magno, o cedro também, que é muito importante. Ali tem os errinhos de português, mas basicamente isso. Okay? Então a mata de terra de várzea são áreas inundadas durante períodos de cheias. Encontram-se também as seringueiras, que é uma árvore da qual é extraído o látex, que é bastante importante para a produção de borracha, entre outros ingredientes. Também foi muito requisitada, no passado aí, pelos asiáticos, que acabaram levando mudas daqui para o país deles e assim abandonando as seringueiras aqui do nosso território. Temos a mata de terra de igapó, que são áreas alagadas, ao lado, do rio Amazonas. Encontram-se a Vitória Régia, que é esse tipo de vegetação, nessas áreas alagadas, acerca de um grande mistério sobre elas, da qual os moradores locais contam, mas isso daí já fica como curiosidade para vocês pesquisarem. E temos também o açaí, mas esse açaí que nós encontramos na Amazônia, vamos dizer assim, é um açaí totalmente diferenciado do qual nós consumimos aqui no Rio de Janeiro. Aqui é adicionado muito açúcar, guloseimas, do qual muda totalmente a composição. Parece um xarope aqui e lá é mais concentrado. E as consequências que ocorrem na Amazônia. Hoje, cerca de 20% da floresta ela foi devastada justamente pela expansão da pecuária,
pela derrubada das árvores, né, desse local, e acabam, no caso, construindo, né, plantações e também criação de gado. Tem a atuação das madeireiras também, o aumento do garimpo, exploração de minerais no local, e as consequências vão, né, ter menor umidade do ar, uma diminuição do volume da água dos rios, uma menor evapotranspiração e um rebaixamento do lençol freático. Como é que ocorre esse rebaixamento do lençol freático? Toda a água que é escoada para, né, no solo e vai até o lençol freático, acaba que essa água que não penetra mais, que não tem essa umidade toda no local, a água que ocupava um espaço, né, é, no lençol freático, acaba que o solo acaba entrando nesse local onde está vazio, que não tem mais água. Então ocorre um rebaixamento do lençol freático. Isso traz alguns prejuízos, né, até mesmo para o ecossistema do local. E nós temos também a vegetação do clima de semiárido de Caatinga. Vocês podem ver aqui nesse tipo de foto, né, da qual as árvores são retorcidas, né, o solo bem pedregoso, sem nutrientes, e o cacto como também uma vegetação típica desse local. Okay? Então as árvores elas têm, né, qualquer tipo, na verdade, de vegetação deve ter, né, raízes profundas que procuram água no lençol freático, e eles não têm nenhum tipo de folhagem, justamente para não perder, né, no caso, nutriente, vamos dizer assim, e água também necessária, né, que é bem difícil nesse local. Ou se tiver algum tipo de folhagem, que não chega a ser uma folhagem no cacto, que eles são em forma de agulhas. Tá, ok? Então esse local tem uma escassez de água, um solo pobre de nutrientes e espécies arbustivas, que é esse tipo que nós estamos vendo, e as plantas são xerófitas de clima seco, ou seja, plantas xerófitas que vivem com a ausência de água do local. A vegetação do clima tropical de cerrado, né, você já pode ver aí, são árvores já com folhas, um tipo de vegetação um pouco mais diferenciada em relação, né, à anterior. Mas ainda assim, nesses locais, a presença de arbusto e árvores com raízes profundas, justamente para procurar também a água no subsolo. Né, os troncos e galhos são retorcidos por cascas grossas, né, é um tipo, né, as árvores elas têm que se fortalecer ao máximo, né, justamente pelo calor e pela ausência de água que existe no local. Então esse tipo de tronco é diferenciado. Porque o solo também ele é ácido e de baixa fertilidade, mas com os avanços tecnológicos, até mesmo alguns fazendeiros acabam conseguindo, né, com a adubagem, com puxando irrigações, né, de rios próximos para molhar o local e conseguir ter uma agricultura. Tá, ok? Então o cerrado tem, no caso, um pouco mais de vegetação diferenciado da caatinga, mas ainda assim é um solo pobre, são uma vegetação diferenciada. E aí temos a vegetação do clima tropical úmido de Mata Atlântica. Aí você pergunta, ué, professor, o que o Rio de Janeiro tem aí de floresta, né, de vegetação de Mata Atlântica, né? Num passado bem não tão distante, né, a cidade do Rio de Janeiro era a capital. E quando, no caso, né, Portugal trouxe a capital para o Rio de Janeiro, houve uma explosão demográfica, da onde várias, né, áreas onde tinham florestas acabaram sendo derrubadas e vindo a receber a família e todo o povoado que também trouxe com o advento dessa mudança. Tá, ok? Então, é parecida com a floresta amazônica, né, tem uma rica biodiversidade de fauna, tem um solo fértil de terra roxa e se estende do litoral no Nordeste, né, ao sul. Então, esse tipo de vegetação, pelo tipo de construções que já ocorrem em todo o território, acaba sendo alguns tipos de área que nós temos. Temos a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca, onde tem esse resquício dessa floresta que existiu no passado.
apesar de ela ter sido desmatada, né, no caso, retirada, foi totalmente retirada, vamos dizer, a vegetação para a plantação do café. Só que o café trouxe alguns tipos de prejuízo e começou também a ter uma decadência, até tanto que os arcos da Lapa eram um arqueoduto que retirava, né, as águas desses locais altos e levava para o centro da cidade. Né? E com essa desmatação que ocorreu, acabou que a água ficou escassa. Aí eles começaram a verificar que era justamente pela plantação que ocorreu do café. E isso fez com que eles parassem a plantação e replantassem toda a floresta. Né? E como o solo é extremamente fértil, eles conseguiram ter a floresta novamente. Tá ok? Até mesmo no caso da terra roxa, né? Porque os italianos, quando chegaram aqui, começaram a falar terra rossa. Né, e ficou esse tipo de termo, terra roxa, mas seria terra meio que avermelhada pelos nutrientes que tem.